Voltamos? Que bom, voltamos. A pergunta então era: qual aluno se tornou um excelente profissional em sua área de atuação, tendo apenas lições fáceis e simples de serem resolvidas? Nenhum. Os melhores profissionais que você e eu conhecemos, em qualquer área, foram aqueles que se dedicaram ao estudo de temas e lições difíceis, complexas, que assumiram a responsabilidade por tarefas difíceis, muitas das quais demandaram anos e anos para serem aprendidas. Se nossa encarnação tem por objetivo evolução espiritual para sermos mais tolerantes, mais misericordiosos, caridosos, capazes de amar e perdoar, por que é que nós vamos pedir nas nossas orações uma vida sem problemas e sem dificuldades? Aí você poderá argumentar, como eu próprio argumentava antes dessas reflexões. Mas espera lá, na oração do Pai Nosso, na oração dominical, como ela também é chamada, ela termina dizendo: livrai-nos do mal. Bom, se é para livrar-nos do mal, por que nós não podemos pedir nas nossas preces? Tira os problemas do nosso caminho. Livrai-nos do mal, ensina Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo chamado Coletâneas e Preces Espíritas. Livrai-nos do mal não significa pedir que nenhum mal nos aconteça. Ao contrário, significa pedir forças para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentam, sempre que a gente dá uma chance, nos desviar do caminho do bem e que nos inspiram, sempre que a gente dá uma chance, os maus pensamentos. Os pensamentos que nos angustiam, os pensamentos que nos tiram do sério, que nos desequilibram. Livrai-nos do mal na oração do Pai Nosso significa, segundo nos ensina o Evangelho, a pedir forças para não praticarmos o mal, para não cedermos aos impulsos do nosso atual estágio de evolução espiritual. Livrar-nos do mal significa pedir forças para não praticarmos vingança, para não praticarmos o ódio, para nos impedir a fraqueza de caráter, de conduta e para nos dar forças para corrigirmos as nossas imperfeições. Livrai-nos do mal no Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que é para que nós não pratiquemos o mal, para que a gente não se torne um agente do mal. E tanto isso é verdade, que a frase livrai-nos do mal no Pai Nosso vem logo depois de não nos deixei cair em tentação. Não nos deixei cair em tentação e livrai-nos do mal que a gente possa praticar. E quando praticar o mal, trair a maior lição do Evangelho, a maior lição de Jesus, que é amarmos uns aos outros. Portanto, livrai-nos do mal na oração do Pai Nosso é não nos deixeis desviar do caminho do bem. Livrai-nos do todo o mal que possamos querer praticar contra o próximo. Nos ajude a conter os nossos instintos, agir somente com bom senso e não praticar o mal contra ninguém. Jesus, em nenhuma hipótese, poderia ter nos ensinado a pedir uma vida sem dificuldades e problemas. Porque Jesus sempre nos disse que as dificuldades e problemas são lições difíceis, necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa evolução, para a nossa maturidade moral e intelectual. Aliás, pessoal, se a gente parar para pensar, se Jesus quisesse nos ensinar que a vida tranquila nos dá evolução espiritual, que a vida sem problema garante evolução espiritual, teria ele próprio tido uma vida sem nenhum problema em sua passagem pela terra.
e como é que foi a vida de Jesus, senão uma sucessão de dificuldades, uma sucessão de complexidades que ele foi vivenciando uma após outra e com isso vivenciando, demonstrando, exemplificando o que é ter paciência, amor ao próximo, compreensão, tolerância. Jesus enfrentou dificuldades entre seus irmãos que não compreendiam exatamente o que ele pregava. Jesus enfrentou dificuldades com seus discípulos, que muitas vezes não entendiam o que ele falava. Jesus enfrentou dificuldades, enfim, até com os governantes, embora nunca tenha tido nenhuma pretensão de ser rei, pretensão de ser governante de nada, até isso ele enfrentou. Enfrentou a maledicência, enfrentou a crítica, enfrentou traição até. A vida de Jesus na terra não foi nem um pouco fácil. A vida dos apóstolos não foi nem um pouco fácil. Por que, que a nossa teria que ser? Então, de maneira nenhuma, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, no livrai-nos do mal, quer dizer, olha, pede aí para não ter nenhum problema na vida que é o melhor jeito de viver. Não, não é. Então, voltando às nossas reflexões, se não devemos pedir que as dificuldades não aconteçam, o que, que nós temos que pedir na prece? O que, que nós devemos pedir na prece? Existem 2 capítulos do Evangelho que respondem essa pergunta. Um é o capítulo 25, buscai e achareis. E o outro é o capítulo 27, pedi e obtereis. No Evangelho todo a gente encontra maravilhosas lições sobre como conversar com Deus ou com Jesus por meio da prece, mas nesses 2 em especial. E eu lembro a todos nós que eles merecem uma leitura cuidadosa, uma leitura detalhada, e que o Evangelho pode ser baixado na internet inteiramente grátis. Lá na página da FEB, da Federação Espírita Brasileira, você consegue baixar o Evangelho. Nesses momentos mais difíceis, que a gente nem sempre pode sair para ir comprar ou não quer usar esses recursos porque está preocupado com outras coisas, tem problema. Baixa o Evangelho e você consegue ler todo ele e principalmente esses 2 capítulos. No capítulo Buscai e Achareis, o capítulo começa com uma lição muito importante que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Mateus, que retrata essa passagem, ele nos reporta que Jesus ensinou da seguinte forma: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e vos será aberta, pois todo o que pede, recebe. Agora, o buscai e achareis, o pedi e obtereis, está explicado lá por Mateus. É o mesmo sentido de trabalha e produza, seja o filho de tuas obras. Belíssima essa passagem. Buscai e achareis, pedi e obtereis, no sentido de trabalhe e produza, faça por merecer, seja o filho das suas obras. Os espíritos não vão poupar ao homem o trabalho das pesquisas, isso está dito no Evangelho, trazendo descobertas e invenções já prontas, de forma que o homem não tenha que ter fadiga de abaixar para plantar e colher, ou que não tenha que pensar. Achei muito interessante nesse momento em que a gente está ansioso por uma vacina que faça efetivamente a nossa imunização contra esse vírus que está aí contaminando tanta gente, desencarnando, provocando o desencarne de tantas pessoas. No momento em que a gente se volta para a ciência com um olhar de pedido, por favor, senhores cientistas, nos ajudem. O Evangelho, lá desde 1861, 62, desde a publicação lá de Kardec em 1861, 2 ou 3, agora não me lembro exatamente, mas está por aí, 1860 e pouquinho. Desde aquela época o Evangelho já contém: os espíritos não vão poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo descobertas e invenções já prontas, de forma que o homem não tenha fadiga para baixar, plantar e colher, ou que não tenha que pensar. Os espíritos não vão liberar o homem da lei do trabalho,
mas vão mostrar os objetivos que devem atingir, a estrada que deve utilizar. Os Espíritos nos dizem: caminhas e chegarás. Encontrarás pedras sobre teus passos. Abaixe e retire as pedras. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. É belíssima essa passagem do Evangelho. Vale a leitura 1000 vezes dessa passagem do Evangelho. Jesus nos ensina: pede a luz que deve iluminar a tua estrada e te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão te acompanhar. Pede bons conselhos e eles nunca te serão recusados. Mas pede com humildade, sem arrogância, sem exigir, sem nunca se julgar merecedor de nada. Porque aquele que sabe do que somos merecedores é Jesus, que tem a visão ampliada do que nós somos nessa encarnação e do que fomos nas encarnações anteriores. São os bons espíritos que nos acompanham há milênios e que sabem o que é melhor para nós, enquanto nós próprios vivemos nessa encarnação como essa tela que nós estamos olhando agora, limitada. A gente só sabe de nós, da data do nascimento até hoje, e não sabe nada. Não é sobre amanhã, a gente não sabe nada sobre o próximo minuto da nossa vida. Eu, aliás, adoraria que no próximo minuto da nossa vida não caísse mais a conexão para a gente poder continuar conversando em paz. Mas nem isso a gente tem condição de saber sobre o próximo minuto da nossa vida. Pede com humildade, pede sem arrogância, sem exigir, sem se julgar merecedor de nada. O apóstolo Marcos, no capítulo Pedi e obtereis, nos ensina: Deus não nos deu o juízo para que não utilizássemos, nem a vontade para não querer, e nem a capacidade da atividade para que não a utilizássemos. Deus nos dá todas as condições necessárias para vivenciarmos as dificuldades e permite que pela prece possamos obter confiança, coragem, paciência e resignação para podermos superar as dificuldades com a ajuda das ideias, dos conselhos, da inspiração que os bons espíritos vão nos sugerir. Nesse momento, talvez a gente não possa entender o significado dessa pandemia, da dor e do sofrimento que ela está causando e que ainda vai causar por algum tempo. Talvez não possamos compreender porque na nossa família ocorreram perdas de entes queridos, de amigos, ou mesmo a perda de condições materiais que eram necessárias para o sustento de muitas pessoas. Talvez nesse momento a gente não possa compreender muitas coisas que estão acontecendo na Terra, no planeta Terra e com a humanidade. Mas mesmo sem compreensão total, nós podemos continuar avançando na nossa evolução espiritual se nós, humildemente, acreditarmos que há um propósito em todas essas dificuldades, que existem lições a aprender, melhoras a fazer em nós mesmos a partir dessas lições. E é exatamente para que a gente tenha condição de continuar avançando na nossa evolução espiritual, mesmo num momento difícil como esse, é exatamente para isso que nós temos um instrumento da prece. Não para pedir menores dificuldades ou desafios, mas para pedir coragem, paciência, tolerância,
ânimo para seguir em frente. A prece, segundo o Evangelho, é recomendada para todos os espíritos, encarnados e desencarnados. E eles nos ensinam: renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar a assistência de Deus para nós mesmos e para os outros, aqueles que nós queremos proteger e amparar porque os amamos. Qual de nós está em condições de rejeitar a bondade de Deus? Quem de nós está em condição de viver sem a assistência de Deus? A prece é o instrumento que pode nos trazer essa assistência, é o instrumento que pode nos trazer essa proteção. Renunciar a isso não seria uma boa decisão. Deus, em nenhuma hipótese, ignora a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Mesmo aqueles que digam: eu não sei se eu tenho muita fé. Eu às vezes converso com umas pessoas que dizem assim: eu não sei se eu tenho muita fé. Eu às vezes tenho, às vezes não tenho. Às vezes acontece uma coisa bacana e eu falo: nossa, como Deus é legal. Às vezes acontece uma coisa ruim e eu falo: ah não, acho que eu não acredito mais em Deus. Não tem problema. Não tem problema. Se naquele momento do dia você conseguir reunir a sua fé, o quanto for dela, 1 quilo, 2 quilos, 20 quilos, 1 tonelada, mas se você conseguir reunir aquilo de fé que você tem e orar, Deus, em nenhuma hipótese, ignora a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Você pode achar que sua fé é pequena, continue orando. Se você acha que sua fé é muito grande, continue orando. O fato de ter muita fé não te exime, não te impede de ter que orar. Seja lá qual for o tamanho da sua fé. Siga orando, porque Deus não ignora o devotamento daquele que ora. E vamos lembrar que o poder da prece está no pensamento. A doutrina espírita nos ensina que a prece, o poder dela está no pensamento, não está no lugar nem nas palavras que nós utilizamos. O que significa dizer que nós podemos orar em qualquer lugar. Devemos usar as palavras simples, objetivas, profundamente sinceras, que saiam do nosso coração manjedoura para receber Jesus, para receber os bons espíritos, para receber as boas influências. E nós podemos orar em silêncio, sem que ninguém perceba. E quantas vezes não será essa oração silenciosa, objetiva, sincera e curta que vai nos tirar de situações em que a gente ia perder o equilíbrio, ia brigar, ia discutir, ia fazer um mal feito. E naquele momento a gente consegue transformar o coração em manjedoura, receber Jesus dentro de nós e seguir adiante sem fazer o mal que à primeira vista passou pela nossa cabeça. Podemos também orar em conjunto. Podemos orar com nossos amigos, familiares, com os companheiros das casas espíritas em todos os lugares do planeta. Aliás, como tem sido feito pela Casa Espírita que nos recebe hoje virtualmente, o Centro Espírita, a Casa da Criança Vovô Nestor. Podemos orar como quisermos, mas temos que orar com sinceridade, com profunda sinceridade, com profundo devotamento. Jesus nos ensinou que o reino de Deus não virá de nenhum outro lugar exterior, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus habita em nós. Não há o que procurar longe. Ele está dentro da gente, se a gente souber construir ali dentro de nós esse reino. Queridos amigos, queridas amigas, desejo que nossos corações sejam realmente a manjedoura simples e humilde, em condições de receber o Mestre Jesus diariamente, a cada minuto, por meio de nossas preces. Desejo também que a gente siga confiante, corajosos, otimistas, perseverantes no bem, para que todo esse sofrimento que nós temos passado
seja um impulsionador da nossa evolução espiritual. Nenhum de nós está só. Nenhum de nós está sem saída. Nenhuma dificuldade é insuperável. Sigamos firmes e peçamos a ajuda dos amigos espirituais, do Mestre Jesus. Temos a prece como instrumento e podemos usá-la sem limitações. Esse é o único remédio que a gente pode usar sem nenhuma preocupação. Pode usar o quanto precisar, o quanto quiser, o quanto de sinceridade tiver naquele pensamento, naquele devotamento. E nesse domingo, em que comemoramos o Dia dos Pais, nós possamos voltar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedir proteção, confiança, coragem para todos os pais. Que eles possam ter saúde, disposição, proteção dos bons espíritos para seguirem sua trajetória com responsabilidade, educando os filhos que Deus lhe confiou, para que esses filhos possam ser uma grande obra no bem, possam ser pessoas de bem. Que possamos ainda pedir por nosso país, por todas as pessoas que desencarnaram nesses últimos tempos de pandemia. Possamos pedir por seus familiares, por seus amigos, para que tenham fé, para que tenham confiança na bondade e na sabedoria de Deus e que acalmem seus corações nesse momento difícil. E que possamos, por meio da prece, meus irmãos, pedir por nós mesmos, para que tenhamos paciência, para que tenhamos tolerância para as dificuldades, para que tenhamos otimismo e que nenhuma dificuldade que nós estamos vivendo nos impeça de amar ao próximo, nos impeça de auxiliar o próximo, nos impeça de fazer orações pelo próximo, de movimentar o pensamento por meio da prece, para chegar a todos aqueles que nós sabemos que precisam de ajuda, precisam de colaboração. Com essas palavras, eu queria encerrar aqui a minha participação, agradecendo mais uma vez a oportunidade, a alegria de estar em contato com todos os amigos e as amigas, pedir que fiquem bem, pedir que não se esqueçam de orar e que a nossa prece daqui para frente seja sempre nesse sentido. Que os bons espíritos, que Jesus, que Deus nos ajudem a ter coragem para enfrentar as dificuldades. Que a gente consiga, muito em breve, poder fazer orações por meio das quais a gente abençoe as dificuldades, a gente agradeça as dificuldades, sabedores de que no nosso coração manjedoura mora conosco Jesus, moram conosco os bons espíritos e que não há o que temer quando a gente anda com essas boas companhias. Muito obrigado a todos vocês. Tenham um lindo domingo, uma ótima semana e um abraço carinhoso nos pais encarnados e uma oração de gratidão aos pais como o meu que já se encontram no mundo maior. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado e até a próxima.